Olha só que presença ilustre que estou aqui, né? Para celebrar aí, né, a plaquinha de 100 mil inscritos. Logo, Vamos logo, daí. logo ele também vai receber uma. Né, Papai Joel? Com certeza. O canal do Joel todo mundo vê, todo mundo gosta, todo mundo vê, rapaz. Todo mundo vê, todo mundo gosta, tu tá ligado? Com Então se liga no certeza, já nosso me canal, inscrevi. rapaz. Se liga Maravilhoso. mesmo, tu vai gostar, rapaz. Aqui todo dia tem uma história diferente, até porque isso é uma história de vida. E o que você vai ver no nosso canal e vai ouvir no nosso canal, geralmente as pessoas não têm coragem de falar porque tem compromisso. O nosso compromisso é com quem? É com o público, é com o povo, as pessoas que se ligam na gente, que estão inscritos no nosso canal. Então nós aqui, quando nós abrimos qualquer tipo de história, a gente fala a verdade, nada mais da verdade. Por quê? Porque o nosso canal, ele vive desse cotidiano. A gente fala a verdade para todo mundo, e nem é nada, são 50 anos, né, meu amigo? São 20 como jogador e 30 como técnico. Quer dizer, tem uma historinha por aí que só depois você entrando no nosso canal, você vai ver todo mundo que está aí. Vai se ligando. Não, e tem uma história muito boa. Papai Joel, assim, aqui, né, a nossa proposta é meio que, né, trazer, né, a história do Campeonato Brasileiro, registros históricos do Campeonato Brasileiro, né, e eu queria fazer uma mescla aí, né, com o seu canal. Afinal, né, um dos vídeos que eu vi e gostei demais, né, foi da história ali, né, que, né, você conseguiu parar Pelé ali na Taça de Não, Prata não de parei Pelé, 1970. não. Fiz um Não, esforço não, não. danado. Eu não parei, não. Ah, é? Nós Como é que fizemos um foi? esforço danado para tentar ele não fazer aquilo tudo que ele tem que. Mas mesmo assim, ele conseguiu fazer um gol. Mas o Vasco goleou por 5-1, né? Foi, nós goleamos por 5-1. Um jogo inesquecível que ficou na história do Vasco. E ficou na história do futebol, porque o Santos naquela época, eles eram o primeiro colocado, mais ou menos, e nós éramos 20º, e ali aquilo foi uma zebra danada que aconteceu. É mesmo? Acho que, se eu não me lembro, foi até. Você sabe que a coisa ficou tão guardada que até hoje, olha que se passaram anos, eu me lembro do time do Santos, com o Serra, com o Carlos Alberto, com o Ramos Delgado, com o Djalma e Rildo, Clodoaldo e Lima, o Cláudio Adão, Pelé, Edu, e na ponta direita acho que foi Douglas, um negócio assim, era um timaço, cara. Uhum. Era um timaço. E nós conseguimos ultrapassar essa barreira. E, professor Joel, diga para mim, foi ali que você percebeu mais ou menos que você tinha, né, liderança, comando para pegar e se tornar treinador? Não, isso de treinador, isso foi uma história, porque nós nos formamos e eu prestava muita atenção nos treinadores que eu tive dentro da minha vida de futebol, principalmente ex-jogadores do futebol. O Palmeiras Evaristo foi meu treinador, Vivinho foi meu treinador, morreu no outro dia agora. Porque antigamente tinha Orlando Peçanha, eu joguei junto com o Orlando, no Vasco, Brito, enfim, vários ex-grandes jogadores que viraram treinador. E nós nos preparamos, nós nos formamos na Escola de Educação Física, e aí as coisas foram acontecendo devagarzinho. Eu comecei tudo no Rio Grande do Norte, num programa estudantil, e depois, quando eu vim para o Rio, eu trabalhei no Vasco, e depois eu fui para os Emirados Árabes. E aí é uma história muito grande que você vai saber, isso daí leva 2-3 dias de eu contar isso aqui. Com certeza. Vai acabar o nosso tempo de bater papo. E, assim, você foi treinado por, assim, figuras muito simbólicas, né? Como você citou aí, Mestre Ziza, né? Teve também o pessoal da preparação física ali, Admiro Tirol, Paulo Amaral, né? Só fera. Pinga, Tirol. Então. Muita gente. Parreira. E vai por aí afora. Dessa galera toda, quem que foi sua maior referência? Quem que te influenciou ali na hora de montar? Foi uma pessoa chamada Elba de Pádua Lima. Eu falando assim, você não sabe quem é, você sabe. Diga aí pra galera. Então eu vou dizer, Elba de Pádua Lima, ele era o que eu sou. Eu não sou técnico de futebol, sou estrategista. O Elba era de estrategista. Esse é um cara chamado Tim. Que foi campeão no Bangu, foi campeão no Vasco. E eu vi, ninguém me conta, ele traçar um plano tático que chegou até o campeonato.
E ele foi campeão no Bangu, um campeonato incrível que ele conquistou com um time que era o Birajara, Fidel e Marutito, Luiz Alberto Ari Clemente. Eu sei que tinha Bianchini, tinha Parada, tinha Matheus, tinha Paulo Borges. Olha só quanta gente boa. Jair da Rosa Pinto. Era um timaço. Isso em 64. Eu vi, ninguém me conta. E depois foi no Vasco com a gente lá no Vasco, ele foi em 70. Era um estrategista. E comandou o Peru na Copa de 82, né? Ele era muito bom e muito competente. Poucos treinadores. E foi com ele que eu aprendi a trabalhar com botão dentro de um campinho de futebol. Foi ali que começou tudo e depois nós tivemos aquele quadro magnético e agora tudo quanto é clube tem um quadro magnético também. Fica mais fácil você comunicar ao jogador aquilo que você pretende. Excepcional. Bacana. E como é que quando você chegou lá na Arábia, como é que você conseguia se comunicar ali com a galera? Porque era muito fácil. O futebol, meu amigo, o teu treino tem que ser continuação da sua preleção. Porque é muito diferente você falar para um tradutor e o tradutor falar com o jogador, você falar diretamente com o tradutor. Entendeu? Você falar diretamente com o jogador. Então os jogadores já sabiam que tudo que eu ia falar na preleção já tinha acontecido nos treinamentos. Então a preleção era só para você lembrar aquilo que nós fizemos e aquilo que nós íamos fazer. E nós trabalhamos nos Emirados Árabes. Eu trabalhei na categoria de base. Eu fui campeão em todas as categorias. Sobre 14, 16, 18 e 21 anos. E depois vim para o Rio, trabalhei no Vasco. Fui campeão também de juniores. E depois as coisas foram acontecendo nas equipes profissionais quando eu fui para a Arábia Saudita do mesmo jeito. Foi segmento daquilo que nós fizemos. Então, o que aconteceu? Eu trabalhei lá em 4 clubes. Al Nassr, Al Hilal, Al Shabab e Al Ettifaq. Ninguém trabalha em 4 clubes à toa, né? Sim. E a nossa história, por isso que tem o nosso canal, que vale a pena você entrar, porque aí você vê o nosso currículo, porque hoje nós temos um canal falando dentro daquilo que eu falei de 20 anos de futebol. Quer dizer, eu contar uma história e você ir lá conferir todas essas histórias de campeonato do Vasco, no Flamengo, no Botafogo, no Fluminense, no Bahia, no Vitória, nossa passagem pelo Corinthians, nossa passagem do Internacional, no Cruzeiro. É uma história brava. Todo mundo acha que é um mar de rosa você trabalhar no clube e contar como aconteceram as coisas. Então, as pessoas, quando acham que futebol é um mar de rodas, e não é um mar de rodas. Tem seus espinhos, muitos espinhos. Com certeza. É até uma curiosidade que eu tenho, Joel, assim, como é que surgiu ali o convite até chegar o comando ali do time profissional do Vasco em 86? O convite surgiu o seguinte, a primeira vez que nós passamos. Nós chegamos do exterior, fomos trabalhar nas categorias de base, onde trabalhamos em 2 categorias. Juvenil e Júnior. Aí o que acontece? O time de cima do Vasco estava passando uma dificuldade, não ganhava mais de 10 jogos, coisa parecida. O treinador caiu. E aí eles estavam procurando um treinador. O diretor de futebol meu, chamava-se Alfeu Pena, e o Vasco estava procurando um treinador e não tinha nome, ele falou, vem cá, vocês estão procurando um treinador por quê? Se tem o Joel, um cara que conhece a casa, foi treinador aqui nas categorias de base, formado, trabalhou no exterior, trabalha com ele. O que aconteceu? Aconteceu no Vasco, só do Flamengo é mais lembrado. Nós tínhamos 9 jogos e o Vasco ia cair para a Série B. Então nós tínhamos 9 jogos. O que aconteceu? Não podia perder. Dos 9 jogos, nós ganhamos 7 e empatamos 2, a mesma coisa que nós fizemos no Flamengo. Aí ali foi embora. No outro ano, nós dirigimos a equipe no Campeonato Carioca. O que aconteceu? Batemos a primeira vez campeão carioca. Aí agora é uma história muito grande. Só lá no canal que você vai ver. Isso aí. E o que você tirou de aprendizado ali dessa época, 86, 87, para virar aquela máquina ali de 92, 93? Foi o seguinte, nós tínhamos um time, foi 92, 96, só não foi 94 porque eu fui para a Arábia. Nós deixamos o time pronto para ser campeão, e foi campeão também. A nossa equipe ali era uma equipe muito boa. Muito boa.
Nós ganhamos 2 anos seguidos com relativa facilidade. Relativa facilidade. Sim. E veio outro ano para nós disputarmos. Mas só que eu tive que viajar para os Emirados, porque eu estava sendo contratado. Porque veio um jogador de lá, de fora, para vir me contratar. Porque estava vendo que a gente estava descontando. Aí ele me contratou, eu tive que ir. E aí eu fiquei lá vários e vários anos. Eu fui para passar 1 ano, passei 4. E aí vai embora. E assim, já que eu falei, né, do Vasco de 87, eu queria saber o Romário que deu mais trabalho ali do começo da carreira, no meio ou no final? Quem? O Romário. Romário não deu trabalho, Nunca pelo deu trabalho. contrário. Romário não tinha trabalho porque nós nos entendíamos e nos entendemos até hoje. Porque por isso que o Romário fala para Deus do mundo que ele gosta. Eu trabalhei com o Romário mais que uma vez. Toda vez que estava em algum clube que o treinador não estava indo bem em Açaí, ele mandava me buscar. Que além dele me contratar, ele era artilheiro, ele gostava de ser artilheiro. Aí trabalhava ele e o Roberto. Então ele é artilheiro com 19, o Roberto com 18. O Roberto com 20, ele com 19. Pô, tinha 2 artilheiros no mesmo time, pô. Aí é mole demais, né? Já ter um já é difícil, imagine você ter 2. Agora, eu posso pular pro Fluminense de 95 ou você quer contar aquela história do Paulo Maracajá no Bahia em 94? Essa é uma história que eu saí daqui, também está lá no canal. Eu vou só narrar o fato para você saber. Eu cheguei na Bahia numa quarta-feira e aí fui ver o jogo do Bahia. Jogava Bahia e Vitória. Contra 2 times lá, que eu não sei quem é. O Bahia ganhou de 1-0, gol de pênalti de Micinho. Sofreu, chorou sangue para ganhar. E o Vitória deu de 5. Era bicampeão baiano e vice-campeão brasileiro. Falei, porra, olhei pro time dele e falei, meu Deus do céu. E domingo era o quê? Bavi. Aí sexta-feira, eu dei um coletivo. E eu fiquei todo animado. Todo treinador se anima, né? Sim. E aí eu falei para Paulo, Paulo, vai jogar um jogador aí, que eu não vou falar o nome. Esse jogador vai arrebentar, meu irmão. Falei, Joel, você tem certeza, Joel? Eu falei, tem. Você vê lá, Joel. Fui pro jogo do domingo, sabe quando foi o jogo? Tomamos de 4. Aí eu coloquei ele no jogo, botei no jogo, o cara não andou dentro de campo. O cara não andou. No outro dia de manhã, cedinho, o Paulo me chamou. Segunda-feira me chamou lá no Bahia. Eu falei, pronto. Ele falou, Joel, eu não quis falar nada para você. Você primeiro tem que conhecer a Bahia, para depois você saber escolher jogador, Joel. Senão você vai passar em dificuldade. Aí eu falei para ele, Paulo, a partir de hoje, eu não perco mais por Vitória. Ele, Joel, pelo amor de Deus, não me faça promessa, Joel. Não me venha me prometer uma coisa que você não vai conseguir. Eu falei, pode escrever aí, Paulo. Agora eu vou fazer o meu time. E foi o que aconteceu. Eu peguei jogador em vários estados. Peguei jogador do Rio, peguei jogador de São Paulo, peguei jogador do Bangu, do Rio do Bangu, do Olaria, e fiz um time. Sim. Dali para lá, nós não perdemos mais e fomos campeões. Não, e chegou nas quartas de final do Brasileirão, dando trabalho pro Palmeiras, né? Aquilo ali, rapaz, nós fomos da final e aquele jogo foi um jogo que o Palmeiras usou uma estratégia danada. Porque começou a elogiar muito o Jean. Sim. E o time do Palmeiras era uma máquina. Tinha Roberto Carlos, tinha Edmundo, tinha... Era o time da Parmalat que foi campeão de tudo, cara. Foi. Bicampeão. Entendeu? Porra, era um time, uma máquina. E nosso time era um time muito organizado. Sim. Nós perdemos aqui na Bahia de 2-1. 2-1, foi o jogo do Rio. O Roberto Carlos deu um chute, que a bola chegou a sair fora de campo e voltou de novo. Eu nunca vi daquilo. Tinha também um lateral direito, era da seleção brasileira. Era um timaço, cara. Era um timaço. E nós jogamos bem. Lá em São Paulo nós perdemos de 2-0.
mas não é mole, não. Agora, você falou aí em seleção brasileira, foi mais ou menos quando que você foi cogitado ali, quase virou técnico do Tetra? Não, o que acontece é o seguinte, naquele ano que foi o Parreira me convidou para eu ir para a seleção, mas eu não podia ir porque eu estava compromissado. Ele me convidou para a gente ir para lá. Que, porra, era um time, porra, tava todo mundo, os craques todos, porra, Romário, Bebeto, e Branco, e o goleiro. O time era bom, de ponta a ponta o time era bom. O time só faltava falar. Era aquele tempo que o futebol brasileiro era o futebol brasileiro. Ah, sem dúvida. Não passava esse sufoco que nós estamos passando, pagar da Bolívia de 1-0, ganhar da Colômbia de 1-0, a gente chora. Ganhamos agora um jogo que a gente foi dominado pelo Chile, cara. Ganhar de 1-0 foi terrível. Encontrava craque fácil, né? Nossa, a gente sacudia, a gente não sabia onde ia botar, rapaz. Não, você tem o time que estava o Ronaldinho, os dois Ronaldo. Porra. Não era só o nome, tinha dois Ronaldo. Sim. Porra. Não, mais ou menos por aí, por essa facilidade contra craque, eu queria saber como é que você montou o time de 95 do Fluminense, né? E você foi pensando ali, né? O time de 95 é uma história muito grande. Essa é uma das grandes histórias contadas no nosso canal. Porque eu cheguei da Bahia, estava na Bahia, fui campeão na Bahia. Sim. Eu estava sendo cogitado por muitas equipes. E apareceu o Fluminense dentro dessa história. Mas só que o Fluminense no ano anterior tinha perdido uma Taça Rio para um time pequeno. A torcida estava pé da vida. 9 anos de jejum. Jogaram pedra nos vitrais das Laranjeiras. Olha só, sim, que responsabilidade. Nós fizemos uma equipe do lateral direito ao ponto esquerdo. Por exemplo, o Edson era o goleiro de lado do Fluminense. Mas nós pegamos o Ronald, veio do americano. Pegamos Lima, que veio do Esporte Clube Recife, da Bahia. Pegamos Sorley, que veio do Curitiba. O Lira estava lá no Fluminense. O Márcio Costa, nós pegamos de uma peneira que nós treinamos contra o Bom Sucesso. O Dejaí, não, o Dejaí já era de lá. O Dejaí foi um dos maiores segundo homens de meio campo que eu vi, que eu conheci. Uhum. Jogadoraço. A ponta direita pegamos o Ailton, que tinha vindo do Japão e estava sem clube. Pegamos o Edo, já estava lá. O Leonardo nós pegamos de fora. Chegou o Renato Gaúcho, que estava sendo dispersado com o Atlético Mineiro, que eles não gostavam do Renato Gaúcho. Sim. Olha só, não gostavam do Renato Gaúcho. Olha isso. Brincadeira. E o ponto esquerdo era o Rogerinho. Nós fizemos um time. Só pergunta, Joel. Vai ser campeão. Joel, Renato aguentava contigo no mano a mano? Não. O Renato, ele tinha muita força, cara. O Renato é muito inteligente. Sim. Ele tem muita força, muito arranque. Ele tinha um arranque muito grande. Um jogador espetacular. Pô. Deu um título do Mundial pro Grêmio, né, cara? Ele deu o título. Fez 2 gols, porra. Uma decisão de Copa do Mundo de clube, você dá 2 títulos. Não é toda hora que acontece isso, não. Tem que ter uma história. Com certeza. Agora, em 95, assim, Ailton e Renato ficam discutindo quem foi o autor do gol, né? Mas aí eu te pergunto. Na turma está o Ailton. Aí eu te pergunto, quem que deu o título? Afinal, se não fosse você, não teria nem Ailton, né, Renato? Não, fomos nós e a torcida do Fluminense que acreditou, porque nós fizemos um trabalho que, para você confiar, é que o grupo era muito bom, cara. Sim. O grupo era muito bom e era firme. Uhum. Porque nós estávamos o Fluminense de um processo de reformulação e cada jogador veio de um lugar e se conheceram ali. E ali nós fizemos da amizade praticamente uma família. Uhum. E isso é que vale em futebol. Futebol, vou dar um termo para você, para depois você no meu canal. Que eu estou falando com você, tem um resto lá do canal. Futebol se chama patota.
o jogador tem que gostar de você. E até hoje nós temos amizade com esses jogadores todos. Muita amizade. Muita. E a entrevista que eu estou te dando, o Renato já está na linha também para a gente fazer. Nós estamos só esperando melhorar essa pandemia aí para a gente chamar ele para gravar. E esse jogo bacana, maravilha. Também se ele não vier, ele está frito. Está frito. Vou buscar lá no ninho do Urubu, ele não vai sair de lá, vai ficar lá, porque a rapaziada vai lá nele, vai esperar ele lá. Ele sabe disso. Agora, Joel, a torcida tricolor, quando te encontra, eles te agradecem? Rapaz, eu fui agora no Fluminense, tem coisa de uns... O dia que nós fomos campeão, o Fluminense tem a TV Flu. Eu fui dar uma entrevista como eu dei para vocês para a TV Flu. O cara, foi uma festa. Parece que tinha sido ontem. A torcida soube que nós íamos, foram todas para as Laranjeiras, cara. Eu acho que a Adri que está aqui, eu acho que ela tem até essa gravação, a torcida do Fluminense, dentro das Laranjeiras, festejando o título que fazia mais do que 20 anos. Foi uma coisa maravilhosa, cara, e me deixa saudade. Porque você marcar um título, o título ficar gravado até hoje, a torcida festejando, não é todo dia que isso acontece. A gente agradece muito. E são os que acompanham a gente, a torcida tricolor. Ele vem com a gente, até hoje ele vem batendo. E vira e mexe, nós encontramos com um torcedor que se lembra e festeja o título. É agradecido por esse título. Porque o Fluminense é o seguinte, esse ano que nós fizemos essa equipe, nós íamos chegar às finais do Brasileiro, cara. Mas nós demos bobeira. Entendeu? O que aconteceu? O que faltou ali, João? Faltou nós, quando nós ganhamos no Maracanã, nós fomos... O hotel não tinha mais janta. E eu fazia propaganda para o Porcão e o Renato também. E o Renato deu ideia, juntamente com o Neudi, que é o dono do Porcão, de nós irmos jantarmos no Porcão de Ipanema. Sim. Entendeu? Sim. O que aconteceu? Nós fomos para lá. Eu achava que não ia ter ninguém, 1h da manhã. Meu amigo, tinha bandeira, estava lotado bandeira. Nós entramos dentro do restaurante, a torcida gritando é campeão. E o pessoal do Santos viu isso. Viu isso, cara. Aí que nós demos uma bobeira. E depois jogamos um jogo lá de São Paulo, irreconhecível. Perdemos. E até hoje, isso é um amargo que eu carrego, porque era um time que merecia ser campeão, mas futebol não tem merecimento. Você tem que ter estratégia até o final. E nós não festejamos o título. Mas aí... Vou só te contar um detalhezinho. Conta aí, por favor. Um detalhezinho. O próprio Pelé, o Edson Arantes do Nascimento, ele foi na concentração do Santos falar com o jogador. Imagina. Aí, né? A pressão. Aí o bicho pega, né, meu irmão? É, com certeza. Aí o bicho pega. Mas são coisas que você aprende nessa longa história do futebol. O futebol é assim. É verdade. Ele te conta história todos os dias. O Muricy costuma falar, né, que assim, a gente só sabe 25% que acontece no futebol, né? Os outros 75%, né? É uma história muito grande, cara. É uma história que você vê um momento de alegria, vê um momento de tristeza. Tem a história daquele bendito jogo que nós perdemos no Flamengo, aquele Cabanhas, aquela porra fez o gol. Aquilo ali é outra história. Você vai lá. Chama Mercosul, que nós viramos de 3-0, viramos para 4-3. E era outra coisa que eu vou falar para você. Não entra em clube que você não conhece, e vai trocar presidência no final do ano. Entendeu? Dá confusão, meu irmão. Dá muita confusão. É por isso então que você deu certo no Vascão de 2000, Copa João Avelange. Não é por isso, é porque o Vasco eu conhecia mais do que os outros. Ah, sim. Entendeu? Fui técnico do Vasco, fui campeão de juniores de aspirante dentro do Vasco. Você nem sabe o que é aspirante. Entendeu? E nós fomos campeões. Então eu conheci o Vasco com passar de mais de 10 anos lá antes de ir lá. E eu conhecia muito o Eurico.
Eurico, direção, torcida, tudo dentro do Vasco. Aí era mais fácil de trabalhar. Foi o que eu falei, futebol, o que eu falei para você, o que é patota. Mesmo com muita estrela, né? No Vasco, que um médico fez, chamado Clóvis Munhoz, que ele levou alguns jogadores, 5 jogadores, e os jogadores foram campeões comigo, na categoria de base e no time de cima. Foi embaixo e em cima. Todos eles foram campeões. Hoje você não vê mais isso no clube, cara. O jogador ser campeão nas categorias que você passa por embaixo e por cima e subir com você e ser campeão em cima também. Quer dizer, os caras já nasceram campeões. É uma história. Agora, depois dessas passagens todas, você vai para a África do Sul, bota de Kigakoi, Tchabalala, essa galera toda para jogar. Como é que foi isso? Foi isso que eu falei, os jogadores lá me receberam também de braços abertos. Entendeu? O time que nós fizemos, que tinha o Benny McCartney, Tchabalala, tinha o meu capitão, só eu vendo aqui que eu me lembro deles todos. O nosso time, olha que a África do Sul não era. A África do Sul, no campo da África, ele era número 16. E no campo do Mundial ele era o número 86. 86. Nós disputamos a Copa das Confederações. Nós perdemos para o Brasil gol do Daniel Alves de falta. Se o meu goleiro fica parado, a bola vem de cima dele. Ele foi querer adivinhar no outro canto, o cara bateu aqui nele. E sim, perdemos. Qual é o outro jogo que nós perdemos? Para a Espanha do tic-tac. Sim, sim. Com todo mundo, com aqueles caras todinho. Nós perdemos de 2-1. O cara fez um gol na prorrogação, naquele tempo tinha Golden Goal, fazia o gol. E antes dele fazer o gol, com 1 minuto antes, o nosso centroavante entrou com a bola do meio campo até o gol deles para fazer o gol, ameaçou chutar, o goleiro caiu para lá, ele chutou do ano, a bola bateu no pé dele e saiu. Bateu no pé e saiu. Dava vontade de chorar, cara. Pô, também tem o seguinte, se eu ganho aquele jogo, eu hoje era o IH do Brasil, com certeza. Eu era medalha de prata ou medalha de bronze. Hoje eu não estaria aqui conversando contigo. Eu estava na Inglaterra, estava na Espanha, em Portugal, em qualquer lugar. Porque, pô, o negócio da África do Sul, chegar num momento desse e chegar na Copa das Confederações. Olha a seleção do Brasil, olha a seleção da Espanha. Entendeu? Porra, sim, eram as seleções. A seleção da Espanha foi a seleção que chegou a ser campeã mundial, rapaz. Com Chaves, com Iniesta, com todo mundo. Tinha todo mundo. Era base, né? Agora, eu queria sair do comum um pouquinho, mas assim, eu tenho a curiosidade de saber como é que foi conhecer o Mandela, né? O Mandela nós conhecemos porque ele tinha um local onde cuidava de crianças e ele queria me conhecer de qualquer maneira, a seleção brasileira. Rapaz, é que a gente não tem naquele tempo, não tinha essa maldade que tem hoje. Eu dancei com o Mandela no vestiário, ele cantou com a gente dentro do vestiário, que é assim, muito mais interessante. A gente dançando de mão dada dentro do vestiário, que o sul-africano canta muito. Lá, 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 lá. Ele me chamava de Senhor Coach. Porra, o Mandela me chamava de Senhor Coach. Que massa. Porra, é inacreditável. Só o mundo do futebol faz isso. O mundo do futebol não é fácil. Jô, assim, desses times todos que a gente está falando aqui, falando do Fluminense de 95, falando aí da África do Sul, né? Falando do Flamengo lá, né? Da situação do Cabanas. Qual que é o time que você sente, assim, que mais merecia, o que você mais sente falta de ter vencido um título a mais ali? Olha, eu conquistei título em todos os clubes. Sim. Eu tenho 3 títulos carioca no Vasco, tenho 2 no Flamengo, Rei do Rio. 2 no Botafogo, 1 no Fluminense. São 8 títulos ao todo que nós temos. E isso me faz
Esse apelido de Papa Título, Papai Joel e Rei do Rio, não fui eu. Não fui eu que botei esse título. Quem me colocou esse título foi uma pessoa chamada... O título de Papai Joel foi um jogador. E o título de Rei do Rio foi o Apolinho, que hoje está na Tupi, o velho Apolo. Que ele falou, esse cara é o Rei do Rio, ele é o Papa Título. Então ele me chama assim, ele fala o nosso nome, o Papa Título, que eu vou lá, quase todas as vezes eu vou no programa dele para a gente contar alguma coisa. Então, isso me fez o seguinte, eu não posso esquecer, senão a torcida me cobra, no América e do Olaria. Eu também trabalhei no América. E eu não posso esquecer do Olaria, porque o Olaria foi a minha casa. O Olaria que nós colocamos tudo na nossa vida. Então, eu tenho que ser grato ao Olaria por isso tudo, nós colocamos. E o Olaria, o Romário é de Olaria, pô. Começou a jogar no Olaria. É verdade. E nos tempos que eu frequentava o Olaria tinha um timaço. A dupla de ponta de lança era 2 caras chamados Cané e Rodar. E chegou ganhando o Santos, hein? Olha. Vila Belmiro. Chegou ganhando todo com Pelé e companhia. Quer dizer, e quando eu não falo, eles me cobram. O América, quando eu não falo, me cobra. É mesmo? Então, em 91, eu trabalhei no América também. Então, isso é uma história. Foram muitas passagens felizes, né? Uma história que a gente fez, que a gente teve a oportunidade de passar, foi mais de uma vez. Então, quando a coisa ficava... Também era o seguinte, quando a coisa ficava difícil, chama o Papai Joel para resolver o problema. Hoje, 2014. O cara... Eu tinha que ir lá para resolver. Graças a Deus, e deu certo. Sem esquecer do Boa Vista, eu quase caí no Boa Vista. Verdade, sim. Eu quase caí, meu amigo. Eu ia morrer do coração. Eu ia falar, pô, uma história dessa, eu caí com o Boa Vista, não é possível. Mas Papai do Céu é justo, não deixou eu cair com o Boa Vista. E isso é que é legal. E você sente falta dessa adrenalina toda, Joel? Eu sinto falta de estar dentro do clube, porque é a minha vida, cara. Sim. Eu nasci vendo futebol, falando de futebol e comentando de futebol. Porra, aí você lembra da história todo dia, e por isso que nós estamos narrando cada dia que passa. A Adri, ela mantém uma história dentro daquilo que nós conquistamos. E a gente conta uma história mais detalhadamente, porque é muita coisa para a gente ficar falando. E vale a pena. Vale a pena se inscrever no canal do Papai Joel, com certeza. Vale a pena. Agora, de vez em quando nós estamos levando um jogador lá. Todos os jogadores já estão na nossa agulha. O Renato Gaúcho, que é o treinador, está na nossa agulha. O Romário já está na nossa agulha. O Túlio já está na nossa agulha. Todos eles, Vampeta, todos eles querem falar no canal do Papai. Eu falo um de cada vez. Só fera com resenha boa. Porque são todos amigos, cara. É isso que é o mais importante na vida. Fazer amizade, com certeza. Nós fizemos amigos. E aí é que vale a pena. Posso só contar uma história aqui? Pode. Em 2014, eu era setorista, trabalhava era correspondente de jornal. E aí eu fui numa coletiva sua no Vasco em 2014. Eu tinha vergonha, porque eu tenho tremor na mão, né? E aí eu falei, não, eu vou me preparar e um dia eu vou encontrar com ele e vou conversar, trocar ideias. Mas nós fizemos amigos nessa época toda. Hoje mesmo eu encontro com várias e várias pessoas que naquele tempo, hoje os repórteres vão só da sala de entrevista. Antigamente eles ficavam em volta do campo. Tu dava entrevista dentro do campo. No Maracanã, tu dava entrevista dentro do vestiário. Não tinha aquela sala, não, era dentro do vestiário. Quer dizer, você nem saía. Quer dizer, era mais empolgante daquele tempo. Mais íntimo. E nós fizemos muita amizade. Muita. Valeu a pena. Aí, às vezes, dá vontade de ir nos clubes, a gente vai, mas a gente chega no clube, às vezes, existe algum ciúminho, porque a gente está chegando aqui ou ali. Sabe como é que é futebol, né? Claro. A rivalidade é muito forte. Futebol é fogo. Futebol é um mundo de fofoca. Tu chega lá e as pessoas dizem, vai subir quem? Aí o treinador já fica, porra, esse cara vem aqui fazer o quê? João tá aqui por quê, né? Agora mesmo eu estive no Vasco, como eu falei para você, que eu tenho ido lá, aí eu fui dar uma entrevista para a TV do Vasco. Aí, na sala de entrevista do clube, da imprensa, tem a fotografia do Vasco campeão. Eu vi várias e várias fotografias, essas todas que eu falei para você, 92, 93, Mercosul, 70, aquilo tudo. Mas eles botam o time, escalam o time todo
Faltou o nome do treinador, aí eu reclamei com o presidente. Falei, pô, vem cá, presidente, você bota o time todo, falta logo o nome do treinador, pô. Não, vou mandar botar. Não, tem que botar ontem, cara. Porra, Verdade. cadê o meu nome lá? Pô, faz parte do show. Agora, assim, Joel, você falou do seu vínculo com o Olaria, com o Vasco. A gente vê aí o Rogério Ceni que tem um vínculo muito forte com o São Paulo. Como é que foi se desvincular, né, do Vasco até, né, ser Não, mas uma não unanimidade com desvinculo, você? não, rapaz. Vira e mexe eu vou lá, cara. Vira e mexe a gente vai lá bater um papo, trocar ideia ou coisa parecida. Então a gente sempre está ligado aos clubes. O presidente do Vasco hoje, eu conheço hoje há mais de 20 anos, Salgado. Sim. Como eu conheço as pessoas ligadas dentro do Flamengo, no Botafogo, no Fluminense, enfim, em todos os clubes que nós passamos. O resto que você quiser saber, vou te dar um castigo, que vai ser uma boa. Vai lá no canal do Joel, rapaz, procura no YouTube, seleciona a história, tudo que você quer saber está sempre mais detalhado dentro do nosso canal. Meu e da Adri, que está aqui do meu lado. Ó. Ih, tá esperto, né? Valeu, Adri! Valeu, Adri! Tá? É isso aí, galera. Tá tudo certo, Joel, tudo em cima. Fala, amigo. Você disse aí que tudo valeu a pena. E assim, eu cheguei a desistir desse canal aqui, mas eu vi que tudo valeu a pena para te conhecer. Muito obrigado demais mesmo, viu? Mas o recado importante que a gente tem que deixar é inscreva-se aí no canal do Papai Joel, ó. Logo, com plaquinha de 100 mil inscritos, com o Romário, o Renato, todo mundo lá presente, né, Todo Joel? mundo vai se inscrever. Já tá aí Zico, já tá aí Júnior, tá aí Júnior Baiano, tá aí Dinamite, enfim, Só tem um monte de fera. cara. Não, tem que ser pessoas que você vai ouvir e ouvir eles passar a verdade e ver o que eles falam da gente, entendeu? Porque às vezes fica difícil Sim. comentar alguma coisa e eu gosto que quando o jogador reconhece a pessoa que trabalhou com eles e sem nenhum tipo de situação, eles longe de mandar sempre uma mensagem para mim, como mandaram agora um monte de jogadores, e a gente fica até agradecido por isso. Assim como te agradeço, Joel. Eu agradeço a você também pela oportunidade, dá um abraço aí aos teus conectados, e não esquecer de conectar no canal do Joel. Com certeza. Não, eu vou deixar aqui na descrição. Todo mundo gosta, todo mundo vê. Isso aí, é só Tu verdade. Tá ligado? Com Vem com a gente no canal do Joel. Aí. Obrigado mais uma vez. Um abraço. Obrigadão, Joel. Fica com Deus. Sucesso, cara. Sucesso. Voltaremos a conversar futuramente. Vem com a gente. Olha, eu quero essa resenha no Maracanã contigo, hein, Joel? Eu quero essa resenha vamos lá. No Maraca, beleza? Vamos marcar. Pô, obrigadão, Joel. Maravilhoso. Fica com Deus. Até a próxima. Sensacional. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Versão Dri, também brigadão, hein? Tchau, tchau. Câmbio. Até mais. Então é isso, galera. Podcast aí com o Papai Joel. Nos momentos finalizados. Siga lá no Instagram, né? Canal Joel Oficial, @canal Joel Oficial, beleza? Tem mais vídeos lá, tem mais conteúdo por lá. Faltando ficaram vários assuntos pendentes, né? Por isso que a ideia é tentar conectar de novo, beleza? Se vocês tiverem aí algum assunto, né, que vocês queiram, né, a mais que a gente aborde aí numa próxima, né, deixa aí nos comentários, tá? E obviamente também, né, se vocês também quiserem ver outras histórias, por isso que a gente repetiu várias vezes para vocês se inscreverem no canal do Joel, porque lá tem ele contando ali muita história, né? Aqui era mais para contar mais ou menos a trajetória dele, né, no Campeonato Brasileiro, enfim, no futebol brasileiro. Mas outras ideias vão vir, vai ter mais resenha por aí, beleza? E desculpa também aí algumas falhas técnicas, né? Mas sabe como é que é a live, né? Às vezes deu umas vaciladas aqui na minha internet, né? Mas o importante foi o Papai Joel trazendo aí, acrescentando demais aqui pro canal, beleza? Então valeu, galera. Aquele abraço, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Luciano Portela, fechando aqui. Até mais!